Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Késia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e no vídeo de hoje estaremos começando a primeira parte de 2 vídeos onde eu estarei apresentando algumas atividades e propostas para vocês estarem trabalhando com crianças da educação infantil e do ensino fundamental também. Bora lá! E no vídeo de hoje eu estarei abordando a faixa etária de 2 a 5 anos. Nesse primeiro momento nós vamos focar agora na idade de 2 a 3 anos. Então eu vou dar sugestões para vocês dessa idade de 2 e 3 anos de idade. Então eu quero começar sugerindo para vocês a leitura em voz alta, isso mesmo, ler para a criança. Isso vai ajudar com que ela comece a escutar a sua voz nas leituras diárias. Isso vai começar a estimular a consciência fonológica dessa criança. E quanto mais ela está inserida nesse contexto onde ela escuta essa contação de histórias, isso vai facilitar muito o processo de alfabetização dela lá na frente. E uma outra sugestão é a contação de histórias. É meio parecido com a leitura em voz alta, só que a contação de história, ela pode ter mais elementos para incrementar essa história. Então você não precisa ficar apenas no livro, você pode pegar um dedoche, fantoche, usar recursos, fantasias que você tem em casa para fazer encenações. Então você vai incrementar esse momento da contação de história. Porque a leitura em voz alta seria só você pegar um livro e ler para a criança. Já a contação de história, ela pode ser sim, só o livro, mas você também tem essa oportunidade de trazer mais elementos para tornar esse momento mais atrativo para a criança. Com certeza ela vai gostar demais. E isso também ajuda a criança a contribuir com a história, porque não vai ser só você a pessoa ativa no momento da contação de história, mas a criança também vai estar inserida neste momento, porque ela vai encenar, ela vai usar de falas, ela vai usar de encenações e ela vai participar junto com você dessa contação de história. Uma outra prática, atividade que você pode fazer com as crianças de 2 e 3 anos de idade é nomeação de objetos. Por que não começar a nomear os nomes dos objetos dos lugares que vocês frequentam? O supermercado, o parque, o shopping, a casa de vocês. Comece a pegar os objetos, ó, uma garrafa, e comece a falar garrafa, né? Pega lá o mouse, é um mouse, começa a nomear. A criança, quando ela escuta você falando, ela também aprende a se comunicar. Então ela vai ampliando o vocabulário dela. Então, se existe algo no dia a dia da criança que ela não tem conhecimento, traga para ela objetos diferentes para agregar para ela essa comunicação, para encher essa comunicação com palavras novas, para trazer esse conhecimento de mundo também que a criança precisa saber. Outra sugestão são os jogos de rimas, isso mesmo. Os jogos de rimas vai estimular também essa consciência fonológica, essa noção das rimas. Isso é muito importante ali na hora que ela estiver sendo alfabetizada. Então, traga palavras que... Pergunte para ela, por exemplo, se a criança chama Manuela, né? Manuela, o que rima com Manuela? E faz ela trazer na memória dela, para ela pensar, raciocinar. Manuela, panela, o que rima com bola? Cola, mola, entende? Vai fazendo essas brincadeiras. Às vezes vocês estão num trânsito dentro do carro, traz essa brincadeira para o dia a dia da criança. Às vezes a criança está entediada, tá ali esperando o médico atender, ou tá numa fila de supermercado. Começa a brincar com a criança, estimular esse conhecimento e puxar da própria criança, não você sempre dando as respostas do que rima com o quê. Mas pergunte para a criança e com certeza ela vai pensar e ela vai conseguir responder. E isso vai ajudar a introduzir na vida dessa criança o conhecimento dos sons
semelhantes das palavras, e isso é fundamental na hora da criança ser alfabetizada. E uma outra sugestão para crianças de 2 e 3 anos de idade são as letras móveis, as letras do nosso alfabeto. Tenha nos ambientes que essa criança está em casa, onde ficam os brinquedos, no quarto da criança, na sala, uma caixa com letras móveis, com as letras do alfabeto, para a criança começar a manusear, a identificar, a conhecer esses símbolos que tanto faz parte do cotidiano do ser humano. Então, tenha essas letras para a criança começar a passar o dedo, a conhecer de uma forma bem livre e espontânea. Isso vai ajudar demais também as crianças de 2 e 3 anos de idade. E agora estarei apresentando a vocês algumas práticas e atividades para crianças, para se fazer com as crianças de 4 e 5 anos de idade. E a primeira sugestão seria reconhecimento das letras. Então tenha em casa cartões com as letras do alfabeto, todas as letras do alfabeto. E a prática é a seguinte, você vai ter essas letras, então às vezes, aí faz de conta que você vai pegar a letra L, olha, que letra é essa? Aí ela vai falar, letra L. Ok, eu vou te dar agora uma revista, um jornal, um cartão, o que você tiver em casa que a criança pode recortar, tá? E aí ela vai ter que procurar todas as letras L da revista. E todas as letras L que ela achar, que ela encontrar, ela vai recortar, Isso vai ajudar ela a estimular esse sentido de reconhecimento das letras, que nem todas as letras são iguais, e ela vai precisar ter essa seletividade, essa atenção, e são habilidades muito importantes também para ela ser alfabetizada lá na frente. E com esses mesmos cartões, você pode fazer uma outra prática, que é ajudar a criança a fazer formações de palavras simples. Então, o bola, tá? Palavras bem pequenininhas, o lá, ajudando a criança, né? Então, sempre estimulando ela esse som da letra. Qual que é o som do M? Qual que é o som do A? A. Então, tentando fazer, então se eu juntar A, é ma, de mala. Então, tenta trazer. Então, quais outras palavras inicia com ma? Entende? E vai formando essas palavras pequenas com a criança com esses mesmos cartões. Uma outra prática muito interessante com essas crianças de 4 e 5 anos seria a escrita criativa, a escrita espontânea. Então pegue imagens, desenhos, objetos, enfim, e dê para essa criança e peça para ela escrever da forma que ela quiser. Aí é o momento de ser livre, mesmo que ela vai fazer só uns rabiscos, mesmo que ela vai escrever letras aleatórias, não importa, você não tá aí para falar que ela escreveu errado, você vai falar, você pode fazer do seu jeito. Criança às vezes fala, mas eu não sei escrever, sei lá, você dá para ela uma imagem de uma casa. Eu não sei escrever casa, e tem muita criança que até chora, porque acha que não sabe. Não importa, você vai incentivar a criança, porque isso vai ajudar ela a dar autonomia. Então ela vai, tem criança que começa a escrever, escreve a folha toda. Isso é importante, isso é muito importante estimular na criança essa escrita espontânea. E uma outra prática seria os jogos de sons iniciais. Você vai falar palavras aleatórias para a criança, claro, de acordo com a faixa etária dela, que nós estamos falando aqui, crianças de 4 e 5 anos, lembra? Então você vai perguntar para a criança, urso, urso, qual que é o som inicial? Você sabe a letra inicial do urso? Trazer esse som inicial das palavras para introduzir de novo essa consciência fonológica da criança, o som da letra. Qual que é o som dessa palavra? Qual que é a primeira palavra? Me fala o som dessa primeira palavra. Urubu, qual que é o som? Aí a criança vai falar, essa letra é qual? É o U. Trazendo essa consciência fonológica com a criança. Então esse jogo é muito legal de se fazer com as crianças também. Uma outra prática para essas crianças de 4 e 5 anos é a exploração de livros.
Nós falamos da contação de história nessa fase também de 4, 5 anos, é importante também. Mas mais do que a contação de história, é dar esses livros para a criança manusear, para ela ler. Tem criança que é tão interessante que elas pegam o livro e elas começam a ver as imagens e a ler as imagens. E isso, gente, é riquíssimo, é muito importante nessa fase que a criança está. Então, dê à criança livros para que ela possa manusear, para que ela possa ver as imagens e usar a criatividade para criar histórias, mesmo que não seja aquilo que esteja escrito, que o autor escreveu, mas isso é riquíssimo porque isso estimula a criatividade, a comunicação oral da criança. Uma outra sugestão que é muito importante fazer com essas crianças de 4 a 5 anos seria a montagem de histórias. Você vai pegar imagens, recortar imagens de cenas, de objetos, de lugares, de frutas, de animais, de tudo. Você vai ter uma caixa cheia de imagens variadas. E aí esse vai ser o momento da criança, ela vai escrever a história dela. É claro que ela não vai conseguir pegar o lápis e escrever, então você que vai estar escrevendo, mas é ela que vai ditar o que vai acontecer, tá? Então, ela vai escolher algumas cenas, ou você pode escolher ali algumas cenas que contenham lugar, pessoa, animal, objeto, então que tenha vários tópicos para que a criança consiga escrever, ter o início, meio e fim, uma coerência na história, e você vai ajudar a criança a escrever uma história. É muito legal, vocês não imaginam o tanto de ideia que essas crianças de 4 e 5 anos de idade têm para fazer criação de histórias. Elas conseguem, e você vai ficar apaixonado com as histórias que a criança vai escrever. E lembre-se que nessa faixa etária é muito importante os estímulos da criatividade, da exploração, da diversão. Não é necessário nessa fase criar atividades muito estruturadas. Não fique pensando nisso. Pense em criar momentos lúdicos para que a criança estimule essa criatividade, esse conhecimento que a criança ela consegue desenvolver. Então, para crianças de 2 a 5 anos, o foco não é ensinar essa criança a ler e a escrever. Ainda não é o foco, é lá na frente. O foco agora é dar uma base muito bem solidificada, muito sólida, para que lá na frente, quando ela estiver preparada, quando o cérebro dela estiver totalmente preparado para aprender a ler, a escrever, a se alfabetizar, ela vai ter passado por essa etapa, ela não vai ter pulado essa etapa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu apresentei a vocês, e não perca a segunda parte desse vídeo, desse conteúdo de atividades e propostas para as crianças, que será focando em crianças do ensino fundamental 1. Não perca! Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!